A graça e a paz, meus irmãos. Livro de Números, capítulo 23, versículo 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Ninguém pode anular o que Deus declarou. Queridos irmãos, depois do encontro com o anjo do Senhor, no capítulo 22, Balaão chega agora até Balaque. O rei de Moabe ainda estava na expectativa e na espera de que Balaão amaldiçoasse a Israel. Eles sobem a um lugar alto, a um monte, e ali oferece alguns sacrifícios. E seguindo as práticas religiosas daquela época, Balaque quer manipular o mundo espiritual para obter vantagens contra Israel. Mas algo decisivo acontece na história. Deus coloca na boca de Balaão palavras, e aquilo que deveria ser maldição se torna em bênção. Com isso, a primeira lição que podemos aprender nessa primeira parte do capítulo 23 é de que Deus não responde aos planos humanos, aos planos dos homens, mas Deus responde à sua própria vontade. Perceba que Balaão tenta buscar uma palavra de Deus após os sacrifícios que foram feitos, mas o texto deixa muito claro, conforme descreve o versículo 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque e falarás assim. Veja que Balaão não encontra a mensagem. Balaque não controla a mensagem. É Deus quem fala e é Deus quem controla a mensagem. E aqui vemos claramente que Deus não é manipulado por rituais, por ofertas, por intenções do nosso coração. Não importa o que você faça para tentar mudar os planos de Deus ou para tentar convencer de que as suas ideias são as ideias corretas. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas tratam Deus como alguém que pode ser influenciado por meio de promessas, por meio de barganhas, por meio de práticas externas. Mas Deus, meus irmãos, não responde a manipulações. Ele age conforme a sua vontade soberana. E a vida cristã não é sobre tentar controlar a Deus, mas se submeter àquilo que Deus já revelou, se submeter à sua palavra. A segunda lição que podemos aprender é o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Balaão declara no versículo 7 e 8. Então proferiu a sua palavra e disse a Balaque: Me fez vir de Arã, rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Essa afirmação é o centro deste capítulo. Israel não era um povo perfeito. O povo havia murmurado, o povo havia pecado, o povo havia falhado por diversas vezes no deserto. Mas mesmo assim, Deus declara que eles são um povo abençoado. E o porquê? Porque a bênção do Senhor não estava baseada no mérito do povo, naquilo que o povo fazia, mas na aliança do próprio Deus. Isso nos mostra que a passagem revela a firmeza da eleição do Senhor Deus. Aquilo que Deus decide não pode ser revertido por forças humanas. O povo que Deus escolheu para abençoar jamais sofrerá a ponto de ser destruído pelo próprio Deus ou por forças externas. Nós vemos claramente aqui que Deus não amaldiçoa o seu povo por vontade dos outros, mas Deus decide preservar o seu povo. Isso traz grande consolo para nós hoje em nossos dias.
A nossa segurança não está na nossa perfeição, não está na nossa constância, não está na ausência das nossas falhas, mas na fidelidade de Deus. Se Deus nos abençoou em Cristo Jesus, nenhuma oposição pode anular essa realidade. Nada pode derrubar os filhos de Deus. E por fim, a terceira lição que nós aprendemos é que o povo de Deus é separado e é sustentado pela graça do Senhor. Balaão continua dizendo entre os versículos 9 a 12: Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outreiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: Porventura, não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então note que Israel era um povo distinto, era um povo separado, com uma identidade dada pelo próprio Deus. Mas essa separação não era apenas motivo de orgulho dos homens, era o fruto da graça do Senhor. Observe que Israel era diferente não por superioridade, não por ser um povo melhor, mas porque Deus os havia escolhidos e separados para si. A igreja hoje também é chamada a viver de forma distinta. Isso não significa um isolamento do mundo, mas viver com valores diferentes, ter prioridades diferentes, refletir o caráter de Deus no mundo. Perceba que a identidade do povo de Deus não é construída pela cultura ao redor, mas pela graça que chamou para viver isto. Essa passagem aponta diretamente para Cristo Jesus. A pergunta de Balaão, quem pode amaldiçoar, encontra sua resposta no Evangelho. Em Cristo, Deus garante definitivamente a bênção do seu povo. Em Romanos capítulo 8, nos versículos 33 e 34, Paulo declara: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é quem justifica, ninguém pode condenar. Perceba que aquilo que Balaão declarou de forma parcial em seu cumprimento encontra o plano perfeito em Cristo. O povo de Deus está definitivamente seguro na bênção do Senhor Jesus Cristo. Com isso, a conclusão que temos dessa primeira parte de Números, capítulo 23, dos versículos 1 a 12, nos ensinam três verdades importantes. Primeiro, Deus não é controlado por planos humanos. Segundo, o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. E terceiro, o povo de Deus é separado e sustentado pela graça do próprio Deus. A grande mensagem desse texto é clara. A vontade de Deus sempre prevalece sobre qualquer tentativa humana de anulá-la. Por isso, meus irmãos, nós podemos viver em confiança, sabendo que a nossa vida está firmada não nas circunstâncias, mas na fidelidade do Senhor. Ninguém pode anular o que Deus já declarou. Que o Senhor te abençoe.